Olá, sou Elcio Kromer, leiloeiro público oficial aqui do estado do Paraná. Estarei falando hoje com vocês sobre arrematação. Vejam, quem pode participar de leilões públicos? Toda e qualquer pessoa pode lançar, pode participar de um leilão público. Ah, mas como é que eu faço para participar de um leilão público? Verifique sempre os sites dos leiloeiros e acompanhe os editais em jornais e anúncios de leilão. Por exemplo, no estado do Paraná, via de regra, nos editais aos domingos, sempre há anúncio no jornal Gazeta do Povo de leilões judiciais ou extrajudiciais. Nos leilões judiciais, a participação de todos é permitida, à exceção do leiloeiro, que não pode comprar os próprios bens que vende, o juiz da própria causa, no caso de um processo falimentar, o falido, no caso de uma vara, os serventuários ou os servidores que estão intimamente ligados àquele determinado processo. Há uma norma da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que não permite que juízes estaduais participem dos próprios leilões judiciais, de si ou de outras varas. Mas, a princípio, a participação de todos é livre. E até porque um dos princípios dos leilões é a livre concorrência. Ou seja, todos podem, então, participar. E como é que você participa de um leilão? Exatamente como você vê nos filmes. Vá ao local do leilão e, quando o leiloeiro apregoar, verifique exatamente o que ele está apregoando e levante a mão. E seu lance vai ser recebido. Mas cuidado, os bens são vendidos no estado em que se encontram. Ou seja, não cabe Código de Defesa do Consumidor. Até por quê? Porque quando você faz um lance, você está superando um lance de uma outra pessoa. Esta outra pessoa, então, que tinha intenção, tinha uma propensão a fazer determinada compra, ficou inibida por um lance superior. Então, não seria correto, né, permitir que aquela pessoa que fez um lance superior, em detrimento de outras que não tinham a mesma disponibilidade ou intenção financeira de acompanhar aquele lance que foi considerado como vitorioso, o arrematante, possa então aquele arrematante simplesmente desistir. Ah, eu nunca posso desistir em leilão? Veja, os lances em leilões são irretratáveis. Uma vez dado o lance, não se tem como retroagir, como voltar atrás. Então, quando o leiloeiro bate o martelo, considere então aquele como vendido. Ah, e se eu participo e não pago? Você está sujeito às leis, né? Existe crime e está sujeito a sanções cíveis. Então, toda vez que for participar de um leilão, conheça muito bem as regras para evitar qualquer tipo de indisposição. E as regras do leilão estão exatamente no edital de leilão. Procure verificar o edital do leilão. No edital do leilão, por exemplo, no caso de um bem imóvel, vai trazer ali a indicação fiscal, vai trazer ali a localização do bem, o registro de imóvel. Conheço uma série de participantes em leilões que, ao verificar nos editais, os editais, obviamente, eles são publicados com muita antecedência, né? Existem regras dessas antecedências, prazos legais. Eles correm no registro de imóvel, vão verificar a condição do imóvel, vão verificar se existem débitos condominiais, como é que está a situação em relação a tributos, de uma forma geral. Mas veja quanta coisa interessante e que hoje você está aprendendo aqui. Quando um processo é um processo de ação de condomínio, as dívidas condominiais são exatamente o objeto daquela ação. Então, quem arremata, arremata sem dívidas de condomínio. Já quando um processo é um processo de outra natureza que não dívidas condominiais, verifique, porque as dívidas de condomínio acompanham o imóvel. Em relação a impostos, por exemplo, o IPTU, o imposto predial, ou eventualmente
laudêmio, aforamento, INCRA, todos os tributos subrogam-se ao preço. Isso é a inteligência do artigo 130 do Código Tributário Nacional. Ou seja, você jamais vai arrematar um bem em leilão judicial tendo que pagar algum imposto em atraso. Claro que o imposto sobre a transferência do bem, porque você arrematou, né? Obviamente aquele imposto municipal que se paga, né, nas transmissões, o ITBI, esse você vai pagar porque o fato gerador foi a compra do imóvel. Mas você jamais vai responder por nenhum tributo anterior a isso. Enfim, além de verificar as condições de edital, verifique também as características daquilo que você está comprando, que depois você não vai poder reclamar. Muitas vezes os imóveis são vendidos ad corpus, ou seja, com suas medidas conforme a matrícula. Vai verificar o imóvel em loco, ele pode ter uma metragem maior, uma metragem menor, pode ter, de repente, um potencial construtivo, uma série de outras informações que muitas vezes elas não estão no processo. E tenho certeza que aí sim você vai ter as melhores condições de compra. E aí estão as melhores oportunidades, nesses leilões judiciais.